Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá, boa noite. Estou aqui novamente fazendo essa live no sentido de informar, de deixar as pessoas, todos vocês informados em relação ao coronavírus. Só que hoje nós vamos falar especificamente com o pneumologista, o especialista, o Dr. Evandro Magalhães, que é pneumologista e alergologista, e de Alfenas, professor da Unifenas, que está dando o prazer de participar aqui dessa live conosco para informar você. Mande as suas perguntas, faça os seus questionamentos, vamos aproveitar para tirar as dúvidas em relação à ação desse vírus no pulmão, né? O que será que acontece? Quanto tempo da infecção até quando evolui para as lesões pulmonares, né? Então, participem do programa. Vamos ficar muito bem informados, são informações sérias, sem terrorismo, porque o que tem de fake news é um absurdo e que está nos deixando todos muito mais angustiados, né? Então nós precisamos estar muito bem informados por fontes seguras. Estou aqui, doutor Evandro, muito obrigada pela sua participação, disponibilizando o seu tempo para conversar com as pessoas que estão realmente interessadas em ficar cada vez mais informadas em relação ao coronavírus. Boa noite, doutor Evandro. Boa noite, doutor Regina. É um prazer poder ser útil, participar com as pessoas que estão aí conectadas, buscando informações. Como você bem disse, muitas informações desencontradas, por vezes informações, falsas informações. Então, a gente tem realmente buscar fontes, né, que sejam sérias, para que a gente possa superar esse momento tão difícil que não só o Brasil, o planeta Terra está vivenciando. Doutor Evandro, existe aí a contaminação, a infecção. Quanto tempo, quando tem que haver uma evolução, quando ocorre uma evolução para chegar num desconforto respiratório? Vamos supor que a pessoa tenha o contato, ela vai ficar aí até no máximo 14 dias de período de incubação e começa com os sintomas, né? Espirro, tosse, dor de garganta, mal-estar, febre. Se este quadro tiver que evoluir, em média, é claro que a medicina não é matemática, em média, quanto tempo para desenvolver o desconforto respiratório? Você bem disse, os sintomas gerais, né? De tosse, febre, né? Dor de garganta, são os sintomas inespecíficos de toda virose, não é? Então, isso realmente você bem descreveu, que é o quadro de sintomas respiratórios que acontece com praticamente todos os quadros de virose. Agora, o que chama a atenção nessa pandemia, e especificamente, né, nesse vírus, é a forma como, primeiro, o grau de transmissibilidade desse vírus, né? Ele é muito mais transmissível que os demais, como o vírus comum, o comum da gripe. Agora, a evolução do quadro, ela está muito na dependência de cada indivíduo. Então, se o paciente, por exemplo, se ele já é portador de uma doença crônica, né? Diabetes, insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica, asma, DPOC, esses pacientes podem ter uma evolução mais rápida. Isso pode acontecer. Agora, também em jovem, mas o que o mais importante que a gente tem que alertar para a população é quando e quais são esses sintomas de alerta. Isso eu acho que é isso que é o mais importante. E o sintoma assim, mais importante do ponto de vista do pulmão é o que nós chamamos de dispneia. Dispneia é a sensação de falta de ar. Normalmente, a gente não sente a nossa respiração. Nós estamos conversando normalmente, a gente nem presta atenção nisso. Então, quando essa falta de ar começa
para coisas simples, como, por exemplo, tomar um banho, você vai subir uma escada, você vai fazer uma atividade que você fazia tranquilamente, você sente que está mais ofegante para isso, já é um sinal de alerta. Então, é muito importante, dentro de um quadro de sintomas respiratórios agudos, como você descreveu, não é? A tosse, não é? O sintoma de dor, mal-estar, pode ter diarreia junto. A sensação de falta de ar é um dos sintomas de alerta mais importantes. Olha, você tocou no assunto, numa situação de diarreia. Nesses últimos 4, 5 dias, tem surgido que dor abdominal e diarreia, eu sei que não é sua especialidade, é claro, que também poderiam fazer parte do coronavírus, do Covid-19. Só que eu queria perguntar o seguinte, não tem como começar um quadro de diarreia e dor abdominal ligada em nexo causal, vamos dizer assim, sem ter o problema respiratório. Eu estive lendo alguns artigos sobre isso, porque o vírus entra pelas vias aéreas, não é isso, doutor? Exatamente. O quadro cardinal, o quadro mais importante é pela via aérea. Certo. Tanto que todos os cuidados que nós estamos tendo, todos, né, que está sendo feito em larga escala, é exatamente para evitar a contaminação pelas gotículas, que é a principal fonte de infecção. Né? A principal fonte é através das gotículas inaladas, né? Seja pela conversa, pelo espirro, pela tosse, e é exatamente por isso que essas medidas de contingência, né, de evitar, né, o contato, a aglomeração de pessoas, em termos epidemiológicos, são as mais importantes, exatamente pelo mecanismo de transmissão ser pela via aérea. Agora, o que está acontecendo, como você disse, que outros sintomas estão sendo avaliados em comum. Então, por exemplo, a diarreia. Era comum acontecer em outras viroses, né? Concomitante. Também no coronavírus está aparecendo também. Ou seja, quadro respiratório junto com quadro gastrointestinal. Então, isso pode acontecer também. Também. Doutor Evandro, vamos fazer o que exatamente acontece? Tem essas lesões no pulmão. E aí eu queria fazer uma pergunta, nós estávamos conversando antes aqui da live, e até o senhor me deu um outro posicionamento, dizendo o seguinte, que por que são os idosos, quer dizer, acima de 60 anos, né, que já são considerados idosos, que evoluem mais para quadros graves, como aconteceu na Itália, uma letalidade absurda, e a gente observa que muito mais idosos, porque justamente Itália é um país com muitos idosos, né, assim como a Espanha todo. E existe alguma explicação por que esse vírus ele é tão agressivo com os idosos em relação ao desconforto respiratório? Isso é uma verdade em parte, né? A gente sabe que em relação ao quadro epidêmico, que realmente o conhecimento está se avolumando muito rápido, mas num curto tempo de espaço, né? A população alva no início realmente é o idoso. A gente sabe que existe, do ponto de vista imunológico, né, à medida que se vai envelhecendo, existe uma perda fisiológica da capacidade pulmonar e também imunológica. Isso, então, inclusive na dinâmica respiratória, fisiologicamente ela se altera com a idade, do ponto de vista também do sistema imunológico. Então, essas são as principais explicações para que o idoso, e além do que o idoso, ele normalmente tem mais comorbidades e faz com que a sua própria imunidade já abaixe em função disso, da própria idade e das comorbidades, principalmente as cardiovasculares e a diabetes mellitus. Então, normalmente, a maioria desses casos estudados, inclusive que infelizmente foram a óbito, são casos de idosos que tinham também outras comorbidades. Agora, importante é que cada vez mais está se avolumando os casos em pessoas abaixo dessa faixa etária. Certo. Bom, aí tem e o que acontece dentro do pulmão? São lesões tipo, vamos dizer, uma pneumonia, porque a gente já sabe que o coronavírus provoca lesões tipo
estilhaço de vidro, né? E então é meio que uma invasão muito disseminada do pulmão. Por isso a insuficiência respiratória, né? Por isso o desconforto, não é, doutor Evandro? Exatamente, porque uma coisa é assim, quando a gente respira, para as pessoas entenderem de forma simples, né? Quando a gente faz uma inspiração, o ar vai passando por pequenos canais, que nós chamamos de brônquios, né? Ele vai ficando cada vez menor, até chegar numa última estrutura que chama alvéolo, onde acontecem as trocas gasosas. Então, normalmente, os vírus, eles atingem essa árvore respiratória, os vírus comuns, né? Então, a pessoa tem muita tosse, né? Dificuldade respiratória por atingir essas vias aéreas. Já o coronavírus, existem outros vírus também que podem fazer esse tipo de acometimento, além das vias aéreas, ele atinge o parênquima pulmonar, ou seja, a estrutura do pulmão. E aí leva um quadro de pneumonia mesmo, né? Então há um preenchimento mesmo de processo inflamatório, infeccioso, nos dois pulmões. Tanto que já é descrito um padrão tomográfico, radiológico, bem sugestivo. É o que nós chamamos de imagens de consolidações em vidro fosco. Sim. É como se fosse um vidro jateado, como se você deixasse um carro no sereno e ele fica aquele vidro meio obscuro. Embaçado, então, né? Embaçado, exatamente. Nós chamamos isso de vidro fosco, né? Então, são consolidações que acontecem predominante nas periferias dos pulmões, ou seja, na parte mais cortical, que a gente chama, na parte mais externa, né? Mais periférica dos pulmões, mas com realmente um aspecto pneumônico. É um aspecto bem descrito agora, realmente, como você disse, é um quadro pneumônico mesmo, sério, que leva a dificuldade de trocas gasosas, insuficiência respiratória, e que a chance realmente, quando chega nesse quadro, é levar para a ventilação mecânica, né? Tá. Ou seja, é ventilar bem o paciente para que tenha estrutura dessas lesões, desse quadro pneumônico, esse processo inflamatório, e sendo regredido e voltando, né, à sua estrutura próxima ao normal, né? Um questionamento, doutor Evandro, que eu tenho, e eu tenho muita certeza que muitas pessoas têm, é o seguinte: a pessoa ela tem bronquite, ela tem um broncoespasmo, ela tem uma asma brônquica ou um DPLC. Ela adquire o vírus, ela se infecta, aliás, com o vírus, e ela começa a apresentar um desconforto porque o próprio vírus, nós já sabemos, eu sou pediatra, doutor Evandro, o próprio vírus estimula o broncoespasmo. É um dos gatilhos, por exemplo, para entrar em crise, né? Existe alguma forma de separar isso, assim? Por exemplo, tem uma pessoa que ela tem um DPLC e ela ficou resfriada, ela adquiriu o coronavírus, ou então um outro vírus, o influenza, por exemplo, ou o parainfluenza, algum desses vírus. Não tem como ela saber se aquele desconforto respiratório é do broncoespasmo, que ela entrou numa crise, ou se é em relação a essas lesões do coronavírus. O que o senhor orienta para essas pessoas que já têm um problema pulmonar e que começam a entrar em crise, o que não vai ser muito incomum agora nessa fase que nós estamos entrando? Essa pergunta que você acaba de me fazer, ela é importantíssima, porque a asma brônquica é uma doença extremamente prevalente em nossa população, né? Então, mais de 10% da nossa população ela é asmática, né? E é exatamente nessa época, agora de virada de estação, que acontecem as agudizações, as crises, né? Então, é muito importante que quando a pessoa já inicia sem sinais de febre, sem sinais de dor no corpo, ou seja, começa com um broncoespasmo isolado, isso fala muito a favor de uma crise asmática, de uma exacerbação da sua própria doença. Certo. Então, isso é importantíssimo isso, porque até o fator emocional pode piorar os quadros de asma brônquica. As pessoas hoje estão mais dentro de casa, isso a gente, mesmo fazendo limpeza, às vezes limpezas em excesso, tudo isso, o alérgico, pode ser um fator irritativo. E a pessoa tem o broncoespasmo, e não está relacionado com a infecção viral. Certo. Então é importante que o seu paciente que tem rinite, que tem asma, ele já conhece o seu quadro, né? É importante ele
ele realmente conhecer, entrar em contato com o seu profissional assistente, porque normalmente, quando antecede o quadro broncoespasmo puro, normalmente é uma agudização da própria asma brônquica. Agora, como você disse, aliado ao quadro infeccioso, o próprio vírus e o processo inflamatório, que a asma é uma doença inflamatória, eles se somam e realmente pode ser um gatilho. Então, a gente sabe que o vírus, bactéria, os alérgenos são fatores que são gatilhos para o broncoespasmo. Mas uma dica, e realmente que a pessoa pode realmente separar, é quando já começa o broncoespasmo de imediato. E aí, algo muito importante, é não deixar de usar a sua medicação de base. Isso que eu ia comentar, doutor Evandro. E o que está acontecendo por vezes, que a pessoa fala, mas no meu spray, na minha bombinha, eu li que tem um corticoide ali. Então, na verdade, é um corticoide inalatório. Ele é feito em microgramas. Ele tem feito apenas dose tópica, local, e é isso que vai manter seus brônquios e seus pulmões controlados do quadro da alergia respiratória. Então, não é para deixar de usar o seu tratamento. O seu broncodilatador de ação longa, se for o caso da DPOC, a associação do corticoide inalatório com broncodilatador no quadro da asma brônquica, para que realmente uma asma ou um DPOC mal controlado, por desuso da medicação, é um fator, inclusive, de risco. Claro. Doutor Evandro, vamos aqui nossos internautas aqui, o Azer sempre participando, pedindo uma bênção para a gente, amém, Azer, para você também, boa noite, o Azer, aliás, boa noite. É o Azer? Oi? Como ele chama? Azer. O Azer. Isso. Não, ele só está falando boa noite, ele pergunta aqui o seguinte, tenho bronquite crônica, uso aerolim spray, ainda sou fumante, mas me cuido muito bem. Mas só chegar no frio sofro muito, pois já tive contusão pulmonar também. E sempre tenho que usar o Celestone mais a dexametasona Elixir. Quer dizer, o Azer é um amigo, um querido amigo, mas Azer, sem cigarro, né? Pelo amor de Deus. Então ele está dizendo que ele só fez um comentário, que ele se cuida, mas fuma, né, Azer? Não pode, né, doutor Evandro? Dá um recado aí para ele. E isso me dá a oportunidade de dizer o seguinte, que já existem estudos da relação entre o risco do tabagismo e esses quadros viróticos. Então, o tabaco é um dos fatores de piora do quadro. Então, a gente, como todos nós sabemos, o cigarro deve ser realmente retirado, e nesse momento, faça todo o esforço para poder realmente não fumar. O cigarro é um dos fatores que mais agridem os pulmões. Então, poder se abster do cigarro já é uma excelente prevenção. Agora, desculpa. O uso do corticoide sistêmico, que eu estava falando anteriormente do corticoide inalatório. Agora, o corticoide sistêmico é aquele que é injetado ou aquele que é tomado oral. Esse deve ser exclusivamente por uso médico, porque ele tem efeitos em abaixar a imunidade. Então, já é diferente do corticoide inalatório. Então, assim, pode ser usado? Pode, mas sempre com orientação médica para não haver abuso desses corticoides sistêmicos. Doutor Evandro, estou mandando aqui um abraço, agradecendo aí o pessoal participando, se informando, a Silvana, o Antônio Marcos, boa noite, também a Rose, muito obrigada aí pelo carinho, a Débora, um abraço, todos estão nos seguindo, a Lourdes, Ribeiro também, Patrícia Gil, o Fabinho Júnior, um abraço, Fabinho, é isso aí, nós temos que estar informando muito para que as pessoas realmente possam se cuidar melhor. Doutor Evandro, o que o senhor me fala, qual a sua opinião em relação ao tratamento nesses casos graves com a cloroquina e a azitromicina? Qual que o senhor tem uma opinião formada em relação a isso? Nós estamos vivendo um momento excepcional, né? Então, realmente é um momento de guerra. Todos nós sabemos que esse estudo começou com o estudo de um pequeno grupo de pacientes,
que teve um bom resultado. Claro que é um momento que é muito difícil, não dá para esperar grandes estudos, né, aleatórios, estudos realmente muito bem conduzidos. Então, daí, realmente, assim, a situação desesperadora em que se encontra um paciente num quadro grave, né, em suporte ventilatório invasivo, os pulmões, como eu relatei, completamente, né, acometidos, né, e mesmo com esse estudo, que foi realmente um estudo que está sendo reproduzido, inclusive aqui no Brasil, né, em grandes centros no Brasil está sendo reproduzido esse estudo. Então, é de bom senso, sim, cada equipe do hospital avaliar o nível de gravidade e, nesses casos que nós chamamos de moderado a grave, utilizar essa possibilidade terapêutica. Então, o que eu estou vendo diante do mundo real, que uma coisa é o mundo científico, com trabalhos muito bem conduzidos, e uma necessidade premente que nós estamos vivenciando. Então, certo. nesses casos graves, está sendo, sim, utilizado, e a minha opinião é que deve ser utilizado mesmo. Claro, Né? com certeza. Não há momento agora, a gente tem que esperar a evolução dos estudos, mas com o que nós temos no momento é exatamente essas duas drogas, né? Que é a hidroxicloroquina com a azitromicina. E uma coisa que acontece, que é relativamente frequente também, é a associação de outros tipos de micro-organismos, né? Principalmente bactérias. Então, esses quadros, né, a equipe da unidade de terapia intensiva, inclusive, ele avalia se há necessidade de associação de outros fármacos, né? Que pode haver associação, inclusive, do vírus com bactérias. Né? E uma outra ação que está sendo feita é associar também antiviral para o H1N1. Certo. Né? Fazer o Tamivir. Ah. Não é específico para o coronavírus, né? Mas que pode ter associação de vírus. Então, na prática, que nós chamamos de mundo real, nesses quadros mais graves, está sendo utilizado, e a minha opinião é que deve ser utilizada mesmo, que é o que nós temos até o momento. Uhum. Doutor Evandro, só para me mandar aqui um abraço lá para deixa eu ver aqui, a Ana Lúcia lá de Caldas, o Fabinho Júnior, a Patrícia, a Flávia, a Cirlei, a Isa lá de Muzambinho, diz que é sua paciente. Manda um abraço, viu? Tá? Tudo de bom. Tá falando aí, meu médico. O Alex também está nos prestigiando aqui, o pessoal prestando bastante atenção nas suas explicações, a Tati, a Maria, o pessoal todo aqui nos acompanhando. Vamos ver aqui mais perguntas. Roberto Santos também, obrigada, Roberta, Silvana, Adriane e Cristina, boa noite. Ulisses, desculpa se já tiver respondido, Bob, mas gostaria de saber sobre broncopneumonia, se tem correlação com esta doença. Qual? Eu não ouvi bem. Ele chama Bob, o Ulisses. Desculpe se já não respondeu. O que tem alguma relação da broncopneumonia com o Covid? Isso. Na verdade, o termo pneumonia e broncopneumonia são aspectos de separação até onde vai ser acometido as vias respiratórias e o pulmão em si. Eu tinha descrito anteriormente, né, que o vírus entra pela via respiratória, através do que nós chamamos da árvore respiratória, são os brônquios, então ali é acometido e atinge o pulmão. Então é esse termo que nós chamamos de broncopneumonia, quando atinge os brônquios e também parte do pulmão, do parênquima pulmonar. Pode ser utilizado esse termo, sim, de broncopneumonia. Tá. O Aloysio aqui, mandando parabéns, doutor Evandro, pelos seus comentários. O Domingos, também um abraço, Domingos, muito obrigada. A Tatiane Salles está perguntando, quando uma pessoa já teve, pode ter novamente? Quer dizer, se ela fica imune contra o vírus? Na verdade, os estudos ainda estão em andamento, ainda tem um período muito curto para a gente ver essa questão da imunização natural, né? E o que nós estamos vivenciando é que, por vezes, quadros leves, por vezes, vão para casa, que devem ser mesmo, e podem agravar-se. Então, isso pode acontecer. Ou seja, a pessoa, inicialmente, ele é avaliado, é considerado um quadro leve, porque ele está estável, ele está relativamente bem, ele vai para sua casa com as medidas todas de contingência, de orientação que deve ser seguida, e se ele piorar,
pode ser que tenha que ser reatendido novamente. Isso pode acontecer. Agora, em estudos e de experiência com os outros quadros de epidemias, isso com certeza estamos entrando em contato com esse vírus e naturalmente vai se adquirir uma imunidade natural. Isso vai acontecer, como acontece com todas as outras doenças infecciosas. Agora, o período da imunização, onde você está completamente, a taxa de anticorpos que vai chegar nesse ponto, são estudos que estão em andamento ainda. Tá. A Regiane aqui mandando boa noite para nós também, participando aqui, aprendendo, as pessoas se informando. Doutor Evandro, existe uma, vamos dizer assim, agora nós vamos entrar aí na fase, vai ter as vacinas, a vacinação. O que o senhor me fala da importância da vacinação, mesmo não sendo contra o Covid-19? Esse você me dá a oportunidade realmente de reafirmar algo importantíssimo. Porque por vezes a gente escuta isso, olha, essa vacina da gripe no idoso, ela é perigosa, ela me dá sintoma, eu usei a vacina, estou falando da vacina H1N1, né, da influenza, acaba por não utilizar. Isso é realmente um mito. Né? A gente realmente é importantíssimo, né, que se cumpra o calendário vacinal, principalmente a vacina anti-influenza, que já começou, como já está largamente difundido, né, para os grupos. Então, é fundamental que as pessoas se vacinem para o H1N1. E também, não esquecer de uma outra vacina que é importante, que é a antipneumocócica, para um tipo de bactéria que chama pneumococo, que é a principal pneumonia bacteriana. Então, pessoas que são chamados de grupos de risco, né? Paciente com DPOC, paciente acima de 60 anos, tem comorbidades, também é importante, se tiver acesso, fazer o uso dessa vacina, que ela tem uma validade por 5 anos. Tá certo. Quero aqui agradecer o pessoal que está nos acompanhando, doutor Evandro, a Maria Soares, o Jazé Danzinger, a Maria Luísa, Beatriz Martins, a Luzia Bertozzi, todos aí acompanhando a live. Agora, existe alguma forma de separar, em termos de sintomatologia, eu acredito, não sei, doutor Evandro, o que o senhor acha? Por exemplo, se o Covid-19, ele chega a dar um desconforto respiratório, isso não é tão comum acontecer com influenza, né, com H1N1, não é mesmo? Existe realmente uma agressividade desse vírus muito grande no pulmão. O senhor concorda comigo? É o que nos preocupa, né? Na verdade, a comunidade científica toda, a médica, todos os profissionais de área de saúde, é a forma como está se apresentando, né? Então, realmente, como você bem disse, os casos podem ser casos leves, absolutamente indiferenciáveis de qualquer outro vírus. Felizmente, são os casos mais frequentes, é importante colocar esse ponto, né? A maioria dos casos são casos realmente muito sugestivos de qualquer outra virose e que vai se passar, graças a Deus, sem grandes complicações. Agora, quando o quadro é grave, ele é bastante agressivo mesmo. Tá. Aqui a Nayane mandou aqui mandando o seguinte recado: fique em casa. Fique em casa. Isso, né? Isso é algo importantíssimo. É outra discussão que a gente tem visto, mas o mundo inteiro tem colocado. Né? São Paulo já está com resultados assim preliminares já de uma melhor contenção com as medidas adotadas, né? Uma grande metrópole como São Paulo, que realmente parou, e isso está trazendo benefícios, né? Em termos da curva. Então, assim, não tem a menor dúvida, como estratégia populacional, toda a comunidade científica mundial, internacional, é um ponto realmente assim, central em relação a essa medida como medida de saúde pública, né? Distanciamento, isolamento social, né? Com... Doutor Evandro, tem uma pergunta aqui. Há uma estimativa para o término da quarentena? Foi falado sobre o pico ser entre 6 e 14 de abril. Quando, na sua opinião, né? É difícil essa resposta, mas será possível retornarmos na nossa atividade? As pessoas estão ficando muito angustiadas, né, doutor Evandro?
Não é fácil. A gente sabe que realmente a gente se abster, né, de forma absolutamente necessária, porque não tem outra opção, né, não é fácil para qualquer um de nós, né, mas é justificável num momento tão difícil. Agora, o que a gente vê é assim, o Brasil é um país de uma extensão muito grande. Eu acho que o que vai acontecer, não sei, cada caso tem que ser avaliado, como você disse, né? Não tem nada que a gente pode falar com absoluta certeza nesse sentido de evolução. Mas o que me parece é que cada região ele vai se comportar de uma forma mais diferenciada. Então, São Paulo tem uma característica, Minas tem uma característica, o Nordeste tem uma outra característica, não é? Então, eu acho que essas medidas, elas vão sendo tomadas, são medidas, né, de saúde pública, né, junto com cada secretaria, com cada estado, dependendo do perfil epidemiológico, né, e de acometimento regional. Acho que o Brasil vai ser muito regionalizado. É a opinião que eu tenho. Posso estar... Né, o ministro tem falado nisso, né, doutor? Parece que vai ser isso. Uhum. O ministro tem falado nisso, né, doutor Evandro, de regionalização, que nós vamos ter que viver, porque nós somos um país continental, né? Então, exatamente, não tem como a gente ter uma regra única, né? Doutor Evandro, estou perguntando aqui o seguinte, quanto tempo o senhor acha, o Rogério aqui, que faz o nosso programa aqui, perguntando quanto tempo o senhor acha que vai levar para produzir em grande escala as vacinas, quando descobrir, né? Tem muitos cientistas, estudando rapidamente tudo isso, mas o senhor acha, na sua opinião, quanto tempo? Essa é a nossa grande esperança, né? A comunidade científica tem trabalhado assim, diurno e noturnamente para isso. Primeiro, para medicamentos a curto prazo, que eu acho que é fundamental. Como a gente tinha comentado, os 2 fármacos estão sendo estudados, outros antiviróticos, né? Isso está sendo estudado também para curtíssimo prazo. Agora, a resolução a longo prazo seguramente vai ser com as imunizações, né? Agora, de imunização, tudo que a gente fala em vacinas, né, infelizmente, menos de um ano é algo assim, praticamente inédito, que pode acontecer, seguramente. Então, a gente espera que isso seja em meses, né, que isso se acelere. Já tem estudos, né, normalmente em quadros epidêmicos com tanta gravidade como esse, os estudos são acelerados. E a gente pede, se Deus quiser, que a gente possa ter esse período de uma vacina, de estudos, sejam mais encurtados. Mas, normalmente, em média, em torno de 12 meses, que normalmente são colocados em mercado, até para a fase, né, de teste, até chegar no mercado. Mas então, tomara a Deus que a gente tenha um período mais curto disso, né? Uma coisa eu tenho certeza, o que os cientistas, o que os estudiosos, o que a classe científica do nosso país está, não só do país, do mundo todo, né? Estão debruçados sobre isso, não tenha dúvida. Tem uma pergunta aqui, doutor Evandro, da Maria Cecília. Estou espirrando e com o corpo muito ruim. Com o corpo ruim. Devo ficar isolada quantos dias? Está parecendo um quadro gripal, né? Quantos dias? É muito importante que você meça a sua temperatura, não é? Importantíssimo isso. Né? Que é muito comum as pessoas, eu estou achando que eu estou quente, que eu estou com uma febre por dentro, né? Entre aspas, Sim. Mas voltar a medir a temperatura. Então, isso é fundamental. Não é achar que está com febre, não. Então, realmente medir sua temperatura, ficar atento àqueles sintomas de tosse, né? Aqui que nós já falamos, né? Aqueles sintomas cardinais. Uma coisa que está acontecendo é assim, está regionalizando e a questão do município. Cada município está com uma força-tarefa, não é? Esses casos mais leves, eu acredito que cada cidade está tendo a sua vigilância, a sua forma de atender aos pacientes, né? Em nível primário e em nível secundário, ou seja, nos postos, né? Em ambiente hospitalar, dependendo da gravidade de cada quadro. Então, normalmente, esses quadros iniciais, a pessoa tem que simplesmente usar um sintomático, irrigar bem as narinas, tomar bastante líquido, tomar um analgésico, né? Ficar em casa e observar a evolução. Né? Esse é o ponto mais importante. Está conosco aqui também o Alemão. Aqui, quer lembrar, gente, pelo Virando TV também estamos aí ao vivo,
tá bem? Participem, façam, aproveitem esse profissional, doutor Evandro, que gentilmente está aqui conosco para poder tirar todas as dúvidas, né? A Regiane também um abraço, Maria Helena, um abraço, espero que vocês estejam em casa, quietinhos aí, se alimentando bem. Doutor Evandro, o senhor deve estar acompanhando até mais de perto, por conta da sua própria especialidade. Normalmente, quando a pessoa tem que ir para a intubação orotraqueal e para o respirador, né, que é o que salva a vida ali da pessoa, em média, quanto tempo tem ficado no respirador quando ocorre a recuperação? Esse realmente colocou um ponto crucial, que diferencia dos outros quadros. Infelizmente, né, esse que é o grande ponto no mundo inteiro. Os casos graves, eles evoluem, como eu falei, né, com uma pneumonia intensa, com uma dificuldade, uma lesão pulmonar realmente grave, e o tempo de necessidade de ventilação, ele é prolongado, bastante prolongado em relação aos quadros, normalmente, de rotina que acontece. Então, infelizmente, esses quadros estão em média de duas semanas, às vezes 3 semanas, né? Então, normalmente é uma internação mais prolongada, né? Então, a média em torno disso de 2 a 3 semanas. Por isso, a dificuldade dos leitos e a importância de se preparar. Felizmente, o nosso país está se preparando, né? Ele anteviu tudo isso, até pela experiência, né, terrível dos outros países, né? Exato. E a quantidade de leitos, né? A gente vê em São Paulo a quantidade, né, de hospitais de base, né, montados em situação de emergência, exatamente para poder, né, ajudar nessa situação, porque os leitos normais, comuns dos hospitais, os níveis de atendimento da unidade de terapia intensiva não estão sendo suficientes. E, como você disse, realmente é verdadeiro, o tempo de evolução desses pacientes na UTI são bem maior do que o habitual. E eu quero agradecer a participação da Aline, também da Rosângela Charlante, Voo Livre Poços de Caldas também, o Jaime Simão. Gente, muito obrigada aí por estar acompanhando e realmente se informando. Doutor Evandro, só uma questão de um comentário que eu vou fazer aqui. Eu estive vendo, o senhor também, claro, com certeza está acompanhando, nós temos em torno, para cada 10 mil habitantes, nós temos 2,6 leitos hospitalares de UTI. É um número até que comparado com outros países, eu acho que foi esse número mesmo que eu vi. Não sei se o senhor me corrige se eu estiver enganada, tá? Pode corrigir. Nós até que não estamos tão mal, né? Com certeza. Felizmente, o nosso país, em relação, inclusive, a países, Estados Unidos e outros países da Europa, em relação, né, à quantidade de leitos, né, a França, por exemplo, outro país da Europa, né, comparando com outros países, o Brasil está dentro de um atendimento razoável, né? Claro que a cada dia, esses boletins epidemiológicos, a quantidade, isso vai muito em função de como vai ser a evolução. Nós vamos entrar agora nessa fase de pico, né? Então, nós vamos ver como que vai ser essa demanda, né? Certo. Aqui o Sérgio Jacome, meu amigo lá, está nos parabenizando, ao senhor, a mim, por estarmos aí informando as pessoas, mas nós temos que fazer isso, faz parte da nossa missão manter as pessoas informadas, e bem informadas e com seriedade. Isso que é muito importante, gente. Cuidado com os fake news. Está deixando muita gente, as pessoas ficando muito mais apavoradas. O Cleube, se a pessoa tem bronquite, ela pode pegar também? Está perguntando aqui, doutor Evandro. O Cleube, a Cleube, aliás, desculpa, a Cleube, é uma jovem. Se a pessoa tem bronquite, ela pode pegar também? Na verdade, é isso que eu ia comentar. Né? Se a pessoa tem um quadro de asma bronquial, provavelmente se é jovem, é um quadro de asma, a maioria, a asma, mais de 90% é uma asma alérgica, não é? E esses quadros são quadros de leves a moderados, e a pessoa cuida, vai ter uma vida normal,
não é? Agora, o que acontece são subtipos da asma ou da bronquite. Então, tem casos mais graves mesmo. Então, aquela pessoa que tem uma asma muito grave, nós chamamos de um estadio mais avançado, uma asma de difícil controle, que eu vou dizer, representa no máximo de 5 a 10% da população asmática. Então, a grande maioria dos pacientes, mais de 90% dos pacientes asmáticos, eles vão estar muito bem controlados com a sua medicação habitual e não vai ter problema. Somente aqueles quadros mais graves é que estão em maior risco. É muito importante esse ponto aqui. Você já se referiu. E agora, de novo, gente, não deixem de fazer o seu tratamento. Sigam o seu médico, não deixe de fazer, para não complicar mais ainda a situação, principalmente agora entrando aí no inverno. Isso é muito importante. Quero mandar um abraço lá para o Cláudio. Obrigada, Cláudio, lá do Clube de Empresários. Está nos acompanhando aí. Ana Paula, um beijo para vocês. Que Deus esteja protegendo aí todos vocês. Doutor Evandro, o senhor tem mais quanto tempo que o senhor pode ficar aqui comigo? Então, o senhor tem um compromisso, eu sei. Eu sei que o senhor tem um compromisso, mas temos mais um tempinho? Tenho, até às 7h30, sim. Até às 7h30, tá bom. Então, pessoal, aproveite. Entrem aí, façam o seu questionamento. O doutor Evandro, que é pneumologista, especialista, alergologista também, né? Professor lá da Unifenas, né? Nossa querida cidade lá de Alfenas. Ô, doutor Evandro, como é que está a situação lá em Alfenas? Aí em Alfenas, aliás. Aí em Alfenas. Então, felizmente, na nossa região aqui, os casos, nós não estamos com um número grande de casos, né? O importante é que cada cidade tem reunido, não tem medido esforços, né? A vigilância epidemiológica, toda a equipe de programa de saúde e família, os hospitais. Então, realmente é uma verdadeira doação dos profissionais da área de saúde. Eu acho que isso que a gente tem que realmente parabenizar, como que essa força-tarefa está sendo feita de modo realmente muito bom nas cidades. Aqui em Alfenas também segue essa mesma linha, não é? Tá. Então aqui a Secretaria de Saúde tem uma equipe, junto com a Vigilância Epidemiológica, a doutora Luísa Patrícia, que é uma infectologista, está à frente também dessa força-tarefa. Então, assim, o mais importante é isso, é bem orientar a população e os casos que precisam ser referidos, à atenção secundária em nível hospitalar, ser bem atendidos. Esse que é o grande ponto, né, não aglomerar as pessoas nos hospitais. Então, felizmente, isso está sendo feito, né? E eu aproveito essa oportunidade exatamente para reforçar esse aspecto, né? Que esses quadros mais leves sejam atendidos em nível mais primário e não ir para o hospital com quadros leves, né? Evitar, né, doutor Evandro? Evitar de procurar pronto-socorros, ambulatório, por conta coisas leves. Exatamente. Doutor Evandro, tem aqui, o senhor também é professor lá na Unifal? Sim, eu sou funcionário da Unifal já há muitos anos. Ah, né? Tá. Professor da Unifal, da Unifenas, quer dizer, uma sumidade, né, doutor Evandro? Não, estamos aqui espero que o senhor passar bastante conhecimento, né, para os nossos jovens médicos aí e outros profissionais, viu? E que, aliás, estão de parabéns. É uma turma jovem, uma turma dinâmica, não é? Que tem dado realmente todos os profissionais da área de saúde. Né? Os médicos, os enfermeiros, todos das áreas, fisioterapeuta, realmente é uma união e junção, né? Num momento tão difícil para a nossa população, e a gente sabe que os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na primeira linha, têm dado todos os seus esforços. Tem uma pergunta aqui, doutor. Depois que pegar o corona, o corpo produz anticorpos e o vírus volta mais leve? Na verdade, depois não dá uma imunidade definitiva, né? Exatamente isso. Esse período, né, a gente sabe que tem os anticorpos, a gente chama de imunoglobulinas, né? Então, existem os anticorpos de fase aguda e os anticorpos de fase mais tardia, que é aquele que vai dar a imunização tardia, né? O que vai acontecer é exatamente isso. A pessoa vai entrar em contato, seja lá de que nível de gravidade que a pessoa vai desenvolver, o seu sistema imunológico vai reagir e vai começar a produzir esses anticorpos, que nós chamamos das imunoglobulinas
né, de perfil tardio. E a partir daí a pessoa vai se imunizar, naturalmente. É muito Claro, importante... Desculpa, pode falar. isso. Claro que a gente não pode esquecer nunca, né, dos aspectos, os outros aspectos, nós falamos gerais do nosso sistema imunológico. Né? Então a gente tem que observar a questão da alimentação, a questão de evitar o tabagismo, né? Ter bons hábitos de vida, dentro do possível, fazer algum grau de atividade física, até dentro de casa mesmo, pode ser feito. Então, sim, tudo isso ativa o seu sistema imunológico. Tá. Tem uma pergunta aqui, mas essa é mais, eu acho que é uma pergunta para mim, né? Porque gostaria de saber quantos, a Maria Helena Costa perguntando, gostaria de saber quantos infectados tem em Poços de Caldas, porque a gente nunca sabe da verdade. Ô, Maria Helena, são 2 casos confirmados. Essa é a verdade. Não está se escondendo casos. O que acontece é que tem casos sendo investigados, tá? E tem casos que estão sendo monitorados em casa. Então, não pode se afirmar que sem termos a identificação sorológica, enfim, do teste, dizer que a pessoa está ou não com corona. Então, por isso é muito importante, quando está no quadro gripal, mesmo que leve, ficar mais ainda em isolamento, se afastar um pouco mais dos familiares dentro de casa, separar os utensílios comuns, separar, se cuidar, lavar sempre as mãos, se for tossir, espirrar, ter a higiene da tosse, isso é muito importante. Então, eu estou respondendo, doutor Evandro, porque é um caso aqui de Poços de Caldas, nós temos 2 casos confirmados, e teve um caso, que inclusive está na Unimed, internado aqui no hospital da Unimed, que demorou 2 semanas para chegar ao teste, porque ter feito em Belo Horizonte o exame sorológico. Tá bom, Maria Helena? Então não está escondendo as coisas da população, mesmo porque seria uma irresponsabilidade das nossas autoridades. Doutor Evandro, só a última, acho que vai ser minha última pergunta, se alguém mandar, mas temos um tempinho aí, temos mais uns 10 minutos. Fica sequela ou não fica sequela, doutor Evandro? A pessoa fica com algum problema depois, tipo uma cicatriz dentro do pulmão? A possibilidade existe. Agora, o que a gente está vendo, realmente, assim, são informações errôneas, né, do que a pessoa vai ficar sempre com fibrose no pulmão. Isso não tem nenhum estudo ainda, mesmo porque o acompanhamento ainda é muito precoce. Então, esses estudos de o que vai ficar de sequela, de cicatriz, então não dá para realmente a gente fazer nenhum tipo de informação em relação a esse aspecto de grandes sequelas. A gente vê, inclusive, pessoas idosas que saem do tubo e voltam a uma vida normal. Então, isso pode acontecer. A capacidade do pulmão de regenerar, principalmente em pessoas, inclusive, mais jovens, é muito grande. Então, dizer que todo paciente que vai para um respirador, ele vai ter o seu pulmão sequelado de forma definitiva, isso não é uma verdade. Então, assim, a gente também tem que acalmar as pessoas, né? Isso. A grande maioria dos casos são quadros mais leves, né? Porque senão vira um quadro realmente, assim, quase que um desespero, não é? Então, não é bem assim. Então, realmente, assim, os quadros são sérios? São, mas a grande maioria não é, e os quadros que saem do respirador, por isso que é importante, o mais importante é ter acesso a esse tipo de terapia. A maioria sai muito bem. Então, graças a Deus, felizmente, os quadros que têm saído muito bem dos quadros e voltando a sua vida praticamente ao normal. Agora, vai ter casos de sequela? Vai. A gente sabe que, diante de uma reação inflamatória intensa, isso demora, às vezes, para chegar ao que era, e por vezes não chega. Então, assim, são quadros individuais, mas a gente não pode levar isso como generalizar cada situação. Então, cada indivíduo, ele realmente é um ser. A palavra hoje chama-se bom senso. Então, a gente tem que usar bom senso, né? Não realmente, assim, cair no desespero, né? Nós temos no Brasil uma medicina muito boa, né, em relação ao que nós estamos vivenciando em outros países. Né? A gente está vendo que nosso país ele está atendendo bem a nossa população. Certo. Doutor Evandro, eu queria mandar um abraço lá para a Liliane e o Walter,
que são amigos nossos aqui de Poços de Caldas, estão nos acompanhando. E a Ana Lúcia, ela faz a seguinte pergunta. Boa noite, doutora Regina e doutor Evandro. Quantos casos de coronavírus tem confirmados em Alfenas? Também vai muito dentro do que você relatou. Os casos realmente que estão relatados, até agora, até onde eu sei, um caso confirmado. Mas está havendo uma demora em relação a isso. Normalmente, essa sorologia é mandada para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, né? Então, existe um tempo, né? É um tempo até razoável para a gente ter esses resultados. Então, a maioria dos casos são casos realmente suspeitos. Agora, essa evolução dos quadros suspeitos que vão ser confirmados, com certeza vai ser notificado e vai ser liberado para a população, como você bem disse. Né? Os casos só vão ser, só os casos confirmados que vão estar realmente nessa taxa, né? Até por questão, né, de respeito à população e dados fidedignos. A Ana Lúcia, doutor Evandro, ela é lá de Caldas, né, da cidade de Caldas, aqui próximo, nossa co-irmã aqui, ela é vereadora lá. Um abraço, Ana Lúcia, abraço aí para todos em Caldas, espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, se cuidando, gente, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa. Eu sei que está difícil, eu sei que é complicado, mas não tem outra forma de nós evitarmos essa disseminação do vírus, né? Quero mandar um beijo para Rose, sempre presente, sempre aqui, procurando aí se informar, seguindo o Saúde em Celular. Meu programa existe há 11 anos, viu, doutor Evandro? 11 anos, exatamente. 11 anos existe, eu faço esse programa e hoje ele está sendo exibido na Band Minas, né? Quantos casos? A Rose aqui está dizendo que, parabenizando a mim, ao senhor, pelos esclarecimentos, que o senhor foi muito feliz, falando de forma simples, passou o recado para as pessoas e as pessoas entenderam, né? Rose, eu também sou sua fã, viu? Tá bom, querida? Bom, doutor Evandro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, parabenizar pelo seu trabalho, né? Já me informei, o senhor é aí uma pessoa que tem um trabalho muito forte, muito robusto aí na cidade de Alfenas, como médico, como profissional, como professor, né? Disseminando aí osmoticamente o seu conhecimento, seu grande conhecimento. Agradecer demais por o senhor ter participado conosco nesse tempo aqui. Desejar a todos vocês aí em Alfenas, a todos que estão nos assistindo, muito boa sorte. Que Deus possa estar nos amparando e nos protegendo, viu, doutor Evandro? Eu que agradeço a oportunidade de poder ser útil e realmente é isso, a gente estar unidos, juntos, não desesperar, isso realmente vai passar. Eu acho que o mais importante é isso, a gente está aderindo ao que a ciência nos oferece, manter a calma e que, se Deus quiser, nós vamos passar e passar de uma forma melhor de toda essa situação. Um abraço a todos. Um abraço, fica com Deus, viu, doutor Evandro? Espero um dia conhecê-lo pessoalmente, viu? Tá? Um abraço a todas as pessoas, o pessoal, a população de Alfenas. Desejo a vocês aí, a todos os profissionais, a toda a população, que Deus possa nos dar realmente esse horizonte. Se Deus quiser, vai passar. E quanto mais nós ficarmos em casa, mais rápido vai passar, não é verdade? É isso mesmo, é isso, e muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, nós vamos passar dessa dificuldade, sem dúvida. Fiquem com Deus, um abraço. A você, quero agradecer, vocês todos que nos acompanharam aqui nessa live. Olha, muito obrigada pela participação, por estar acompanhando, porque o que nós queremos mesmo é fazer diferença aí na vida de vocês, através de informações sérias, como foi essa, com esse grande profissional, que é o doutor Evandro, né? Esse grande profissional que participou aí quase em 1 hora conosco de várias perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui. Quero mandar um abraço aqui para lá, para Shirley, minha grande amiga, minha querida amiga Shirley. A Lara, muito obrigada, parabéns pelo sucesso de todos esses anos, obrigada.
A Shirley é uma grande amiga, a Lara também, Ana Lúcia, obrigada pelas informações e parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigado, Ana, que Deus abençoe vocês aí também em Caldas, tá? Liliane e o Walter, novamente, muito obrigada. Deus abençoe, continue orando, vocês são pessoas de muita fé. Continuem orando aí por todos, pelo Brasil, orando pelo mundo, principalmente para aquelas pessoas também que estão doentes, né? Vamos orar por elas, tá bem, gente? Olha, muito obrigada. Na próxima segunda, mais uma live. Convido vocês a estarem aqui conosco, 18h30, 19h, quem aí do Virando TV também, essa parceira que nós temos para difundir essas informações. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem, fiquem em casa, se cuidem, alimentem bem, façam atividade física, tomem bastante líquido. E se Deus quiser, nós vamos passar por isso e vamos passar juntos, na fé. Beijão a todos. Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.